Olá, farmas, aqui é a farmacêutica Elaine, dando seguimento aí ao nosso treinamento de exames laboratoriais. O tema de hoje é infeccioso. Vamos lá? Então, quais são os exames que nós devemos avaliar no paciente que está internado, né? Quanto às questões infecciosas, paciente que está utilizando um antibiótico, né? Antimicrobiano. O que a gente tem que olhar? Leucócitos, né, que é a série branca, avaliada sempre num hemograma, PCR, cultura e procalcitonina. Lembrando que nem todos os pacientes vão ter PCR e nem todos os pacientes vão ter procalcitonina, né? Procalcitonina é só para quem está com amplo espectro. Mas leuco e culturas, os pacientes que têm antibiótico na prescrição devem ter coletado alguns desses exames, tá? Então, iniciando pelo leucograma, né? Os leucócitos, também denominados glóbulos brancos, são um grupo de células constituídos por neutrófilos, basófilos, que são essas duas séries aí que não têm granulócitos, né? Agranulócitos, e os eosinófilos, linfócitos e monócitos. Já esses produzem, né, esse granulócito que tem aí no interior da célula, como vocês podem ver, né? Eles têm a função de proteger o organismo contra as infecções, é a imunidade, né? Eles são produzidos na medula óssea ou em tecidos linfóides e permanecem no sangue temporariamente. E aí você vai ver essas terminologias, citose, penia e filia. Sendo que citose eu vou usar quando eu tiver um aumento dos agranulócitos, né? Então, linfócito e monócito, eu vou falar linfocitose ou monocitose quando eles estiverem aumentados, né? Filia, que também aumenta, eu vou usar para a série que é com granulócitos, né? Então, eosinofilia, basofilia, neutrofilia. E penia para quando tiver diminuição. Então, qualquer uma dessas tiver diminuída, eu vou ter uma linfocitopenia, monocitopenia, eosinopenia, basopenia, neutropenia e assim por diante, e até leucopenia, né? Leucócitos, né? Na verdade, ele é um resumo de todas essas células aí que você tá vendo, todas essas células aí de defesa, tá? Que tem que estar lá entre 3.500 e 10.000 por milímetro cúbico de sangue da minha amostra. E aí, quando que eu vou desconfiar de alguma coisa também nesse leucograma, né? Quando ele tiver algumas alterações, tipo um leucócitos lá na casa da centena, como esse primeiro aí, um leucócitos de 100. Pode ser, por exemplo, o uso de imunossupressores. Paciente transplantado usa imunossupressor para não rejeitar o órgão e o imunossupressor reduz, né, a imunidade. Aí ele chega nessa questão aí, ó, de, de uma leucopenia extrema, né, por exemplo, na casa da centena, e o paciente aí fica muito suscetível a infecções oportunistas, né. O leuco ali de 2.000 também é um leuco estranho, né. Pode ter um paciente com uma doença, por exemplo, um soro positivo, né? E vai ter menos células de defesa no sangue. Um leuco, por exemplo, ali de 40.000 também é um leuco bem estranho, é a chamada reação leucemoide, que acontece muitas vezes em choque séptico. E o outro leuco esquisito também é esse leuco de 100.000, que pode ser ali uma leucemia, tá? Um indício de leucemia, né? Então, assim, outras inferências que você pode fazer com o leucograma é quando você tiver uma leucocitose, você prevê, por exemplo, uma infecção bacteriana ou viral, né? E alterações de neutrófilo, por exemplo, tiver alta, pode ser bactéria, fungo ou vírus, e até inflamação, o neutrófilo ele é mais inespecífico, né? E se ele tiver baixo também, uma neutropenia, pode ser vírus também, ou leucemia, aplasia medular, lúpus. Neutrófilo ele é mais inespecífico, né? Metamielócitos e segmentados, se tiver no leucograma, significa que
tem coisa errada, porque eles são células imaturas ainda, né? São células jovens. Se tiver na circulação, pode ser infecção, é um sinal de infecção. E eosinófilo, se tiver alta uma eosinofilia, pode indicar uma presença de um parasita, de uma alergia, né? E se tiver baixo, pode ser bactérias e até uso de corticoides, né? Os basófilos já, se tiver alto, pode ser uma alergia, asma, né? Linfócito alto, uma linfocitose, pode ser infecção viral, uso de, se estiver baixo, né, linfopenia, pode ser uso de corticoide, imunossupressor, estresse. E os monócitos, por último, né, se tiver alto, pode ser uma inflamação, tuberculose, infecção endocardite, né? E se tiver baixo, monocitopenia, pode ser uma aplasia medular. Lembrando que tudo indícios, né? Nada assim com martelo batido, porque outros exames precisam ser feitos para chegar no diagnóstico e tudo isso é apenas um direcionador, né? Da suspeita. Então, eu também posso ter leucocitose com o uso de alguns medicamentos, como salbutamol, corticoide, epinefrina, heparina, lítio, né? E eu posso ter uma leucopenia com uso de colchicina, analgésico, anti-inflamatório, antitireoidianos e anticonvulsivantes. Então, isso torna o meu leucograma um exame muito inespecífico, né? Então, não posso me basear apenas no leucograma para fechar diagnóstico de infecção. Os médicos não conseguem fazer isso, eles têm que avaliar a clínica. Por isso a clínica é soberana. O paciente que está infectado, ele vai alterar outras coisas, né? Por exemplo, a hemodinâmica é alterada, ele pode vir a ter uma hipotensão, né? Se tiver internado lá na UTI, vai precisar de mais droga vasoativa, vai aumentar o uso de droga vasoativa, vai ter febre, né? Outros sintomas, dependendo do foco ali, de repente secreção, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado para o médico conseguir fechar o diagnóstico. Eu trouxe uma paciente aqui como caso clínico para a gente estudar. Essa paciente teve uma pancitopenia, né? Lembrando que pancitopenia é o termo que eu uso quando eu tenho todas as células do meu hemograma baixo, tanto série vermelha, série branca e plaquetograma, né? Se eu tivesse só série vermelha e série branca, por exemplo, ou série branca e plaquetograma, 2 apenas, ia ser uma bicitopenia, tá? No caso, ela teve pancitopenia, série vermelha, plaquetograma e série branca baixa, né? E medicamentoso, tá interrogada ali, né? Porque ela usa o quê? Metotrexato. É uma paciente que fazia uso de imunossupressor. Tanto é que o leuco dela de base era ali, ó, 460. E as outras células eram tão baixas que o hemograma não conseguiu quantificar, ó, tava um asterisco, tá? Isso é um paciente imunossuprimido. Ele pode vir a ter esse leuco. E ela acabou infectando, ó. Quando ela infectou, mesmo estando infectada, você vê que ainda foi para 1.750. O mínimo é 3.500, então estava muito baixo. Então, o que a medula começou a fazer? Né? Lembrando aqui o processo de produção da série branca. Ela transforma a pluripotente em células, né, brancas, células de defesa, né? Só que ela parou o quê? De diferenciar. Eu não vou diferenciar mais pluripotente em eritrócito. Vou diferenciar tudo em série branca, em leucócitos, porque eu estou infectado, estou precisando mais de leucócito. Então, ele para de produzir as outras células para produzir mais leucócito, porque não tem. Então, de 460 foi para 1.750. E você vê o desvio à esquerda, que é o quê? Olha lá, o monócito tem 35 e o mínimo é 300. Então, parou de produzir monócito para produzir leucócitos, tá? Olha lá, ó, linfócito também tá baixo, 858, mínimo 900, né? Outra coisa que tá baixa, eosinófilo também tá baixo. Parou de produzir tudo isso para jogar mais leuco na circulação, né? Você pode ver ali, ó, tem mielócito e metamielócito na circulação e não era para ter. O que é isso? São células jovens.
Tá jogando até célula jovem, nem terminou de maturar, já tá jogando na circulação para compensar, né? Esse déficit. Então, a medula, ela trabalha dessa forma, né? E aí, conforme demanda, tá? E você vai ver isso muito característico num quadro infeccioso, o paciente em choque séptico, leuco super baixo. E ela chegou a fazer o quê? Uma reação leucemóide, olha lá. O leuco dela chegou a 41.690. Só que detalhe, o que ela tinha aqui na prescrição antes? Ela tinha o filgrastim, e além disso um corticoide. Quando o leuco dela estava na casa da centena, ela estava com essa prescrição aí. O que o filgrastim faz? O filgrastim, também conhecido pelos nomes comerciais como granulocrine ou Neupogen, é um fármaco capaz de amenizar e evitar a leucopenia, um dos efeitos agressivos da quimioterapia e uso de imunossupressores, né? As células da medula óssea são bastante sensíveis à ação causada pelos agentes quimioterápicos, né, e imunossupressores. Como consequência, os glóbulos brancos, leucócitos, glóbulos vermelhos também, as hemácias, assim como as plaquetas, podem ter comprometido a sua produção, determinando a queda em suas contagens no sangue. Então, aí, quando esse quadro, o paciente apresenta esse quadro, que os médicos prescrevem o granuloquine para dar aquela levantada no leucócito do paciente, tá? E aí, o que pode acontecer? Uma reação leucemóide. A médio prazo, né? A princípio não acontece, mas ali depois de uns 15 dias pode acontecer uma reação leucemóide depois de um tempo usando filgrastim e até o corticoide, aí que você pode ver na prescrição que tem prednisolona. Só que essa paciente ela realmente estava infectada, porque clinicamente falando, ela tinha sinais de infecção. Então, ela não teve a reação leucemóide apenas por conta do uso do filgrastim, tá? Ela também estava infectada, ela tinha clínica para isso. Mas um paciente que não está infectado, a gente tem que observar isso sempre. Porque acaba sendo um fator confundidor, né? Levanta aquele leuco, a pessoa fica achando que o médico fica achando que por conta que pode ser uma infecção, quando na verdade a gente sabe que ele está 10, 15 dias lá com filgrastim na prescrição. Então a gente tem que observar isso, quanto tempo tem que está usando filgrastim, será que não é uma reação leucemóide por conta do filgrastim? Né? Aí entraram com um esquema empírico para ela, polimero, vanco, metilpred aí para o choque séptico, né? Lembrando que ela também aumenta aí leucócitos, e esse esquema empírico. O que é um esquema empírico? Toda vez que o médico não souber o agente infeccioso, ele vai escolher o quê? Um antimicrobiano para cobertura gram-negativa e outro para gram-positiva. Se é um paciente de perfil nosocomial hospitalar, frequentador de serviço de saúde, ele vai escolher um amplo espectro, mero e vanco, uma poli, se tiver uma carbampenemase na jogada. E sem saber qual é o agente, e vai coletar culturas, tá? Se é um perfil comunitário, ele vai fazer a mesma coisa, empírico, né? Uma cobertura gram-positiva, uma gram-negativa, pode ser CF clarito, por exemplo, tá? Depende do foco infeccioso aí que ele tá desconfiado. Vai entrar também com uma cobertura empírica gram-positiva e gram-negativa, ele vai querer cobrir tudo, ele não sabe o que o paciente tem. Então, ele vai cobrir tudo, vai manter o paciente totalmente coberto até que ele tenha o quê? O resultado da cultura. Demora, às vezes, de 3 a 5 dias para ser um resultado de cultura, vai deixar o paciente sem a cobertura? Não, tem que cobrir tudo, gram-positivo e gram-negativo. Aí, saiu o resultado da cultura lá, antibiograma, saiu o antibiótico que o bicho que o paciente tem, o micro-organismo, e o antibiótico que ele é sensível. Quando ele vê lá, por exemplo, que é sensível a um outro antimicrobiano, que não é esses que está na prescrição, ele vai suspender esses e prescrever o que o micro-organismo é sensível. E isso é uma terapia guiada, direcionada, né? Não é mais empírico, ele já direcionou, já guiou. E ele vai fazer isso se ele estiver saindo de um amplo espectro
como é o caso aí, né? Tem todo tipo de cobertura aí, bem alta, inclusive, né? De um amplo espectro para um espectro reduzido, ele vai descalonar. E quando ele sai de um espectro reduzido para um espectro mais largo, ele sai de uma ceftriaxona e vai para o meropenem, ele está escalonando, né? Então, esses os termos que vocês têm que ter mais afinidade. Diferente até de um antibiótico profilático. O profilático o paciente não tem infecção. Eu quero evitar, o paciente vai para uma cirurgia, por exemplo, vai ser exposto ali, então eu uso profilático, tá? 48 horas no máximo, 24 horas no protocolo, né? Para alguns casos 48 horas, em alguns casos específicos de cirurgia, né? Mas em grande parte 24 horas de uso de antibiótico, um antibiótico profilático. Então tem esses termos, profilático, empírico e guiado, direcionado. E aí tem um outro paciente aí que eu trouxe também para vocês conhecerem, que você olha aí, leucócitos, 5.330, você pensa, esse cara não tem nada, esse cara tá bem. Só que olha o desvio à esquerda ali, ó. Eosinófilos, 0. Linfócitos, 458. Tá desviando, né? E o que esse paciente tinha no final das contas? Era um paciente soro positivo, tá? E ele fez, inclusive, uma pancitopenia, ó. Ele fez pancitopenia porque a série vermelha e as plaquetas também estavam baixas, ó, 80 mil de plaqueta, né? 7,5 de HB, né? Ele fez esse desvio à esquerda porque ele era um paciente imunodeprimido e estava em choque séptico. E geralmente você vai bater o olho no leuco, você não vai ver grandes diferenças. Mas é um paciente, você não vê diferença porque ele é imunodeprimido, é um paciente com soro positivo, tá? E ele tinha cintomegalovírus, ele acabou indo a óbito esse paciente, né? Foi muito rápido, inclusive, não deu nem tempo de cuidar dele direito, porque ele também não sabia, né? Quando ele foi internado, ele não sabia que ele era soro positivo, até por isso que o médico pediu o CD4. Então, vamos falar agora de proteína C reativa do PCR? A dosagem de proteína C reativa é um tipo de exame de sangue, também chamado de PCR, e o teste avalia a concentração sanguínea dessa proteína produzida pelo fígado. Seus níveis elevados são considerados um indicativo de que o organismo está passando por um processo inflamatório. Geralmente, essa condição pode ser decorrente de alguma infecção, trauma, doença reumática, entre outras condições. Por isso, ele é um exame também inespecífico, né? Então, como o leuco sofre várias alterações ali de vários agentes, o PCR também. Então, ele não é específico para infecção. Você vai ver PCR alto lá de paciente que não está infectado, só está inflamado ou sofreu um grande trauma. Né? Aí eu trouxe aí um exemplo do PCR da paciente imunodeprimida, aquela que a gente falou, imunossuprimida, na verdade, né? Ó, imunossuprimida porque usava imunossupressor. Quando ela internou, que estava com leuco de 460 células lá por milímetro cúbico de amostra de sanguínea, né? Quanto estava o PCR dela? Estava 98, ou seja, estava alto. Ele já estava alto, né? Que é de 1 a 5, dela estava 98. Então, assim, ela não estava infectada, mas ela não estava bem também, não. Não era infecção bacteriana, né? Ou viral, que seja. Mas ela já estava demonstrando o quê? Uma inflamação importante. E aí, quando foi para 1750, o leuco dela subiu também o PCR, foi para 117. Lembrando que o PCR, ele é um exame que às vezes ainda demora cerca de 72 horas para ser alterado, né? Então, ele não é tão fidedigno por isso também. Tanto ele demora para aumentar, como ele demora para cair. Então, assim, eu não tenho uma fidelidade quanto ao quadro atual do paciente, né? Você coleta um PCR lá, vem baixo, mas o paciente está extremamente mal.
E ele vai aumentar só daqui 72 horas. Então, ele tem esse delay que atrapalha muito. O leuco é mais sensível do que o PCR, tá? Sem contar que questões do fígado também pode interferir. Outras questões que interferem é infecção, trauma, doença reumática, AVC também sobe PCR, apendicite, doença inflamatória pélvica, né? Febre reumática, infarto também sobe PCR, linfoma, lúpus, mieloma, pancreatite, e até as queimaduras também sobe PCR. Então eu fico meio que ali usando PCR com essa inespecificidade, né? Não é tão vantajoso assim. Agora vamos falar de culturas. Quando eu falo de culturas, o que a gente tem que pensar? Primeiro na amostra. A amostra tem que ser representativa, né? Que é isso? O paciente chegou com sintomas respiratórios. O médico desconfia de foco pulmonar, infecção de foco pulmonar. E aí ele vai e coleta a urocultura. Não faz sentido, não fecha essa conta. O que ele tem que coletar? Cultura de secreção traqueal, né? Uma cultura, uma amostra que seja representativa. Fazer um exame de imagem do pulmão, né? Isso vai ser representativo. Vai ver lá nas imagens vidro fosco, sugestivo de inflamação e infecção. Vai ver, a cultura vai crescer alguma coisa, né? Agora, você vai coletar a urocultura, não vai guiar nunca esse tratamento, vai sempre ficar empírico. Porque por mais que não cresça nada ou que cresça alguma coisa, não vai poder escalonar ou descalonar, certo? Então, a amostra primeiro tem que ser representativa. O que você vai ter? Amostra de urina, uma urocultura, amostra de sangue. Você pode fazer amostra de secreção do pulmão, amostra de secreção purulenta do abscesso, né? Na hora que drenou ali o abscesso, a fístula, a coleção, o empiema. Leva a amostra para a cultura, porque precisa direcionar, né? O paciente está com dreno, débito purulento, já foi para a cultura esse débito, para a gente direcionar. Se ele está com amplo espectro, né? Tratamento empírico, tem que fazer, né? Essa cultura para poder direcionar, para sair o amplo espectro da prescrição, para eu economizar meu amplo espectro, né? E lembrando que o amplo espectro tem que ser economizado, porque não podemos desgastar os antibióticos de amplo espectro, porque isso expõe as bactérias ao meu amplo espectro, elas ficam resistentes e depois disso, o que vai ser efetivo contra esse micro-organismo? Não vai ter mais nada. Então, a gente tem que aprender a o quê? Descalonar sempre. Então, fez a cultura do débito do dreno, cultura de fragmento de tecido, o paciente chega com uma infecção de foco cutâneo, né? Tá lá com esquema empírico também, tá com uma vanco. Vamos, né, coletar ali uma amostra desse tecido, vamos tentar desescalonar para uma clindamicina, uma oxacilina, né? Então, também às vezes algum foco cutâneo já está expondo até o osso do paciente, né? Dependendo do ferimento, se não é uma erisipela, por exemplo, né? Por exemplo, uma LPP, uma úlcera na sacral. O que tem que fazer? Coletar a amostra do osso também. Porém, essa amostra do osso envolve uma equipe especializada para fazer essa coleta, né? Não é qualquer profissional que faz. E a própria coleta, o próprio ato de coletar expõe o sítio. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso não ter uma osteomielite, né? Que é uma infecção no osso, e na hora que eu coletei a amostra, eu expus o osso e aí o paciente passou a ter um osso infectado ali porque eu coletei a amostra. Então, é muito criterioso essa questão de coletar ou não a amostra de fragmento ósseo. Líquidos cavitários, então, às vezes o paciente tem, e é líquido acítico, né? O paciente tem aquela ascite por uma cirrose, né? Aquela barrigona, o médico pode coletar
o líquido acítico para a amostra, para ver se ele tem lá a peritonite. E isso, às vezes, salva a vida do paciente, né? Que está ali usando a ceftriaxona, às vezes, por 5 dias só, para poder evitar ali aquela peritonite, sendo que ele tem realmente um micro-organismo ali que precisava de uma atenção maior. Então, assim, a amostra tem que ser representativa do foco e, além disso, ela vai representar esse foco. E, além disso, depois disso, que vai lá para a cultura, coleta a amostra. Foi para a cultura. Depois de coletar a amostra, aí entra com o antimicrobiano, depois da coleta da amostra. A coleta da amostra tem que ser criteriosa também, porque quem vai coletar a amostra não pode contaminar a amostra, né? E isso é outro fator que a gente vai falar mais para frente de contaminação de amostra, que isso acaba com o tratamento do paciente, né? E foi para a cultura. Chegou lá na cultura, o pessoal do laboratório vai fazer o esfregaço na placa também, né? Depois que cresceu, para ver se é gram positivo, gram negativo. E vai fazer também o antibiograma para saber qual que é o antimicrobiano que é sensível àquele micro-organismo, tá? Aí eu vou falar de alguns micro-organismos para vocês aqui, para a gente dar uma situada, tá? Apenas uma visão geral aí de alguns micro-organismos. Então, aí eu vou falar primeiro de alguns gram-positivos, como estafilococos, tá? A gente tem vários tipos de estafilococos, como áureos, epidermides, hominis e saprofíticos. Eu não coloquei aí, mas também tem a galactiae, né? O mais importante dos estafilococos é o Staphylococcus aureus. Geralmente, essa família de estafilococos, ela tá na pele, mas ela é muito comum em infecção de corrente sanguínea e endocardite, né? Mas é uma bactéria comum da pele. E o que a gente tem de paciente com esse tipo de infecção aqui na instituição? O principal paciente que temos aqui na instituição com esse tipo de micro-organismo são os doentes renais crônicos que fazem hemodiálise. Porque como essas bactérias são comuns da pele, e o paciente que faz hemodiálise, ele tem o quê? Ele tem acesso lá na jugular para toda a vida, né? Que vai ficar ali aberto, porque ele tem que ir na clínica de hemodiálise 3 vezes por semana fazer hemodiálise, e ele toma banho com aquele acesso, ele passa o dia com aquele acesso. As bactérias que podem entrar ali naquele acesso é o Staphylo aureus. Inclusive, elas formam biofilme dentro do catéter, tá? E pode ficar ali, morando ali, e de vez em quando dá uma infectada no paciente, tá? Geralmente, ali, nesse sentido, tem que trocar o catéter, né? Além de tratar a infecção, tem que trocar o catéter. Trocar o catéter não é uma coisa comum de se fazer, é um procedimento cirúrgico. Um catéter é super caro, então envolve várias questões. O primordial é evitar esse tipo de infecção, até porque, por conta dessa recorrência de infecções nesse tipo de paciente, é que as bactérias de Staphylococcus ficam resistentes, né? Staphylococcus aureus fica resistente. Esses antibióticos que eu coloquei aí, oxacilina, vanco, linezolida, teico, são os mais utilizados para esse tipo de micro-organismo. Porém, né, como a gente tem esse perfil de resistência comum nessa população de pacientes aí doente renal, é que às vezes eles desenvolvem esse mecanismo de resistência aí, MRSA e VISA, né? MRSA é Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Como não se usa mais meticilina, é da família da oxacilina, a gente usa a oxacilina. Quer dizer o quê? Que ela é resistente à oxacilina. A oxacilina não serve mais. Aí o que eu tenho que usar para esse paciente? Vanco, tá? Então, por isso que muitos doentes renais crônicos que internam aqui na instituição e com suspeita de infecção de corrente sanguínea, o médico já prescreve lá a vanco logo de cara, tá? Porque ele não sabe, é empírico, ele não sabe se é um MRSA ou não, né?
a MSSA, que seria a sensível à oxa, é um achado, se for coletada a hemocultura desse paciente e ela for sensível à oxa. Aí vai ser uma MSSA, uma sensível, né? Mas pode ser que não, pode ser que seja uma MRSA, e se for, então meu paciente tem que estar coberto. Então, empiricamente, ele já entra com a vanco. Entrou com a vanco, o paciente está lá coberto, vai coletar hemocultura, coleta a cultura do catéter, se for o caso, né? Cresceu lá, MRSA, então vai manter a vanco. Em algumas oportunidades, infelizmente, essas cepas também estão ficando resistentes, e a vancomicina, que é a Visa, né? Já é resistente a vanco, aí tem que fazer o quê? Linezolida, tá? Problema da vanco justamente é o quê? Essa questão da resistência, né? Aliás, desculpa, a questão da vanco é a questão dessa toxicidade, é um antibiótico bem nefrotóxico, e a gente vê problemas várias vezes de intoxicação por vanco. Então, vamos falar agora de enterococos, tá? Eu vou abordar esses dois micro-organismos gram-positivo que são dos mais importantes aí da gente falar, tá? O Staphylococcus resistente, né? Não, desculpa. O Enterococo faécio e o Enterococo fecalis são os dois enterococos mais comuns, né? Que você vê aí também, tanto infecções da região pélvica, né? Trato urinário, né? E até abdominal. E você vê endocardite também com enterococos, e também você vê até em meningite com enterococos, tá? Então, por isso tem esse cérebrozinho aí que eu coloquei. Ela é uma enterobactéria, é uma bactéria comum do intestino, tá? Ela também tem esse perfil de sensibilidade aí, esse tipo de antimicrobiano, oxa, vanco, linezolida, teico, e também tem sensibilidade aos beta-lactâmicos, tá? Esse aqui também, algumas cepas são sensíveis a alguns beta-lactâmicos, tá? Mas esses daqui são sensíveis a beta-lactâmicos. O problema desse aqui é o faécio, que você já tem algumas cepas que são resistentes a vanco, que é esse VRE, né? Que é o enterococo resistente a vanco, tá? E aí, quando a gente tem esse tipo de micro-organismo, tem que usar o quê? Linezolida. Aí eu trouxe os beta-lactâmicos para a gente dar uma relembrada, tá? De como eles são importantes. A gente tem o primeiro grupo de beta-lactâmicos, são as penicilinas. Nas penicilinas a gente tem todo tipo de cobertura, tá? Gram positivo e gram negativo. Lembrando, por exemplo, que a oxacilina cobre só gram positivo. Mas a gente tem a piperacilina, por exemplo, que é o pipetazo, né? Que já tá ali com o tazo, tazobactam, sulbactam, clavulunato, são agentes, né? Que a gente já sabe que vai impedir aí as beta-lactamases, tá? A degradação pelas enzimas. Então, o pipetazo já pega o quê? Mais gram negativo, ele pega gram negativo e gram positivo. A oxa mais gram positivo, a ampicilina, gram positivo e gram negativo. A amoxicilina, gram positivo e gram negativo. Então, tem essa mistura, tá? Não é só gram positivo ou só gram positivo e gram negativo. Aí tem os monobactâmicos que na instituição a gente não tem padronizado, né? Nas cefalosporinas a gente tem até a 5ª geração, porém a 5ª geração a gente também não é padronizado, né? Que é o ceftobiprole, a gente não tem padronizado, mas a gente tem o quê? Todos os outros, né?
Todos os outros a gente tem, cefalexina, cefalotina, cefazolina, cefuroxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefepima, a gente tem todos. E aí tem os perfis deles de resistência, de espectro, né? Lembrando lá, o cefepima pega gram positivo e gram negativo, ele é amplo espectro. É um dos até que a gente inclui no protocolo de procalcitonina. E aí a ceftazidima, ó, que também tem a versão com avibactam para evitar a quebra pela enzima beta-lactamase, né? Aí eu coloquei aqui o anel beta-lactâmico para a gente relembrar. E tem também os carbapenêmicos, que também são beta-lactâmicos, meropenem, etropenem, imipenem, que são espectro bem expandido, bem largo, né? É um dos antimicrobianos que a gente tem aqui, que tem o maior espectro, né? Eu sou um carbapenêmico. E às vezes as bactérias são produtoras de carbapenemase, que é a enzima que vai quebrar, né? O anel beta-lactâmico e degradar ali o antimicrobiano. E essa carbapenemase é a famosa KPC, né? Então vamos falar aqui um pouco de micro-organismos gram-negativos. A gente tem várias famílias, né, de gram-negativos, mas a principal são as enterobactérias, né? A maior parte das bactérias do intestino são bactérias gram-negativas, grande parte são gram-negativas, né? A gente tem E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, que são bactérias comuns do intestino, né? Muitas vezes o paciente foi manipulado no abdômen, fez cirurgia abdominal, e aí ele vai expor essas bactérias para a corrente sanguínea, para outras regiões, e aí ele fica infectado. Esse paciente que fez cirurgia abdominal é muito complicado em termos de infeccioso, tá? Você pega, por exemplo, um paciente que sofreu uma FAF, né, que é um ferimento por arma de fogo, ou até uma FAB, né, que é um ferimento por arma branca, foi esfaqueado, vamos supor, no abdômen. Esse paciente foi exposto ali, foi fezes para todo lado, então ele vai estar extremamente infectado, faz a cirurgia, tudo, mas vai ficar um bom tempo com um amplo espectro ali, né? E às vezes até empírico, porque tem bactérias que não crescem em cultura, como bacteróides, por exemplo. Então ele vai ter que ficar com esquema amplo espectro lá, até antifúngico também, porque é uma exposição altíssima a micro-organismos. Então, forma coleção, forma fístula, tá? E aí vai ficar um bom tempo com antimicrobiano, esse perfil de paciente. E isso se as bactérias, muitas vezes, elas se tornam resistentes e produtoras aí de alguns mecanismos de resistência, né? Você vê ISBL, NDM, AMP-C e KPC. A KPC é a produtora de carbapenemase, né? É aquela enzima. Então, tem várias bactérias que podem produzir essa enzima. Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Pseudomonas, Citobacter, Acinetobacter pode produzir a carbapenemase. E aí você está lá fazendo carbapenêmico para ela e não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. AMP-C também é um gene, né, de resistência, então tem as bactérias que são produtoras desse gene, Klebsiella, Enterobacter, Citobacter, né? Então você vai usar antimicrobiano que não vai funcionar. Por isso que é bom fazer o antibiograma, tá? NDM, né, que é nildelmetalo, ela também produz esse mecanismo de resistência. Pode ser uma E. coli, uma Klebsiella, uma Acinetobacter, uma Pseudomonas, que vai produzir. A ISBL também, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, pode ser uma ISBL. E aí você vai usar lá meropenem, não vai funcionar. Vai ter que fazer o quê? Uma torgena, de repente, tá? Então, tem as bactérias desse grupo mais preocupantes na instituição é o Acinetobacter e a Pseudomonas, são as duas mais preocupantes, que as duas mais resistentes que nós temos aí na instituição, tá?
Essa sigla aí, BNG ou BGN, você vai achar dessas duas maneiras, você pode achar. Bacilo gram-negativo, que significa, tá? Então, às vezes, o paciente fez um bacterioscópio e tá lá, bacilo gram-negativo. Quer dizer o quê? Que cresceu algum desses bichos aí, tá? No bacterioscópio. Vai estar sempre assim no bacterioscópio. Bacilo gram-negativo ou Diplococos gram-positivo ou Coccus gram-positivo, tá? Ele vai separar por gram. Então, se crescer um gram-negativo no bacterioscópio, tem que estar com cobertura para gram-negativo. Se crescer um gram-positivo, Coccus, Diplococos, gram-positivo, vai ter que estar com cobertura para gram-positivo, né? Porque no bacterioscópio não faz antibiograma, né? Então, você não consegue direcionar. Aí eu trouxe um paciente aqui para a gente olhar. Esse paciente fez uma cultura e a amostra é o quê? Tipo de amostra, olha lá, sangue. Detalhes da amostra, permicate. Ele coletou da onde? Do permicate, aquele sangue. Ele tem um acesso, né? E cresceu o quê? Klebsiella, pneumonia, tá? Então, detalhe, o paciente era uma sepse de foco pulmonar e o crescimento foi na hemocultura. Essa amostra é representativa do meu foco infeccioso? Não, porque essa bactéria está no sangue, do permicate. Ou seja, é uma infecção de corrente sanguínea. Eu não. Tudo bem, tem que fazer direcionar o tratamento para gram negativo, que é um gram negativo aqui. Só que, inclusive, em um amplo espectro, né? Porque vai que é uma produtora de carbapenemase de repente, né? Sei lá, depende do quadro clínico do paciente, do que ele já está usando, né? Do perfil desse paciente e tal. Mas se ele é foco pulmonar, eu não tenho como saber se essa Klebsiella também está no pulmão ou não, ou se o que está no pulmão é diferente. O que teria que ter feito? Uma coleta de secreção traqueal também. Então, assim, dificilmente eu consigo mexer muito no esquema antimicrobiano desse paciente, né? Vai fazer algumas alterações, mas sem poder tirar toda a cobertura amplo espectro, porque eu não sei o que tem no pulmão. Aí ele tem lá a Klebsiella, saiu o antibiograma e deu resistente ali, não, sensível a aminoglicosídeos, então genta e amicacina, sensível a ciprofloxacina e sensível a Bactrim. Tem essa fotinha aqui, ó, do antibiograma, como que é feito, para vocês entenderem, tá? Você vê que era uma placa de Petri, fez o esfregaço lá com a amostra, né? Dá para ver até onde esfregou, ó, ficou o sinal, né? Da onde esfregou. E cresceu lá a bicharada toda, mas não cresceu em volta de alguns antimicrobianos, que todas essas bolinhas brancas é um tipo de antimicrobiano, tá? Você pode ver que na presença de alguns antimicrobianos, ó, por exemplo, não dá para escrever aqui, mas aqui você vê que tem 2 antimicrobianos aqui que cresceu normalmente, a bactéria nem ligou para eles. E teve outros 4 ali que formou um halo. Inclusive, 2 desse halo tá bem importante, bem aberto, bem sensível. De acordo com o tamanho do halo, é o MIC, né? É a concentração inibitória mínima dessa sensibilidade desse micro-organismo. E você vai ver essa diferenciação quando tiver a letra I, né? Que é sensível à exposição aumentada, ou seja, esses que têm um halo menor, você vai ter que aumentar a dose para poder ter eficiência, tá? Mas ele é sensível também, você só tem que aumentar a dose. O R é resistente, o S é sensível e o I é sensível à exposição aumentada, significa que a concentração inibitória mínima desse antimicrobiano precisa ser aumentada para poder ter uma efetividade. Então, como que eu vou escolher qual que é o antimicrobiano mais interessante para esse paciente, o tratamento, se eu for dirigir esse tratamento? Tem que avaliar várias coisas. A posologia, por exemplo, porque existe o conforto posológico. Eu não vou escolher um antimicrobiano, por exemplo, que eu tenho que fazer 4 vezes, 6 vezes ao dia, com uma diluição altíssima,
para um paciente que tem restrição hídrica. Eu vou querer escolher o que usa menos diluente, porque tem restrição hídrica. A minha preocupação não é só tratar essa infecção, mas também o volume, né? Hipervolemia desse paciente, paciente doente renal, crônico, gravíssimo. Então, posologia, conforto posológico também é interessante. Às vezes, até, por exemplo, o paciente eu quero que ele vá de alta, eu quero que ele vá para casa. E aí eu vou escolher um antimicrobiano mais interessante posologicamente para ele não ter trabalho para tomar em casa. Então eu não vou passar para ele uma cefalexina que vai tomar de 6 em 6 horas, em detrimento de uma azitromicina que toma uma vez ao dia. Então, conforto posológico também é levado em consideração. Né? A gravidade do paciente, o perfil do paciente, é um paciente nosocomial, é um paciente de infecção comunitária, né? Apesar de eu estar dirigindo esse tratamento não é mais empírico, mas a gravidade do paciente também é levada em consideração. A via de administração, né? Por exemplo, eu tenho um paciente hospitalizado no leito de UTI, ele fez cirurgia abdominal e o trato gastrointestinal dele não está operante. Eu vou usar a via oral? Vou escolher um antimicrobiano de via oral para ele? Não, não é interessante. Ele pode ter um comprometimento na absorção desse antimicrobiano. Então, eu vou escolher um antimicrobiano EV ou o contrário, o paciente vai de alta. Eu vou pôr um antimicrobiano EV para ele, uma ceftriaxona. Imagina, eu vou colocar uma amoxiclave para ele ir de alta tomando antibiótico em casa, no conforto da casa dele. E aí também tem que avaliar reações adversas medicamentosas, por exemplo, aminoglicosídeo é altamente nefrotóxico. O paciente acabou de melhorar de uma lesão renal aguda. Eu vou mesmo querer prejudicar o rim dele de novo, né? Eu vou fazer uma vanco para ele, que é nefrotóxica, a troca de quê? Né? Tem que avaliar risco-benefício de fazer o antimicrobiano primeiro em termos de reação adversa medicamentosa, se vai valer a pena, tá? O custo também, porque, por exemplo, é lógico que uma linezolida padrão ouro, excelente, mas eu também não vou usar meu amplo espectro, que é caro pra caramba, sendo que eu posso usar uma oxacilina, que é mais barata, né? E não faz sentido nenhum. Eu sempre vou escolher o de menor espectro, eu sempre vou querer economizar o espectro estendido por conta de resistência microbiológica, que eu quero evitar. A gente já faz a cultura para isso, a cultura já é um exame que é feito para isso. Vai avaliar as condições da paciente e a amostra, se é representativa do meu foco infeccioso. Por isso eu coloquei esse tubo de ensaio aí com sangue, mais um pulmãozinho do lado, porque o pulmão é foco pulmonar e foco dois focos, então eu tenho que tratar os dois focos. Esse descalonamento tem que ser pensado nisso também, é dois focos, não é um foco só, né? Então eu tenho que cobrir os dois focos. Eu vou mesmo fazer esse descalonamento e expor o outro foco infeccioso? Tem que pensar nisso. E isso é muito importante a gente discutir, especialmente porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem infecção mista, ele tem outros focos em questão e de escalonamento, tem que ser considerado isso também. Então, aí tem aminoglicosídeo, que é nefrotóxico, ototóxico. Eu tenho a ciprofloxacina, quinolonas, que tem muitas reações adversas medicamentosas, né? É aneurisma de aorta, que é gravíssimo. É ruptura de tendão por afinidade a colágeno. Aumenta, assim, limiar convulsivo. Ela também alarga intervalo QT. Ela tem vários reações adversas medicamentosas bem significativas e que podem ali comprometer outras coisas. Então, tem que ser considerados também. E tem o Bactrim, que na nossa instituição, infelizmente, a gente não tem apresentação endovenosa, né? E isso aí também é uma coisa que para paciente de UTI que tem o trato gastrointestinal não tão operante, não é tão vantajoso assim. A gente tem que levar isso em consideração também. E ali, tem uma dúvida.
Quando eu sei que é infecção, colonização ou contaminação? Porque às vezes a amostra é contaminada na hora da coleta, né? O pessoal que foi coletar, sem querer querendo, contaminou a amostra. Como que vai estar lá? Eu tenho assim, ó, por exemplo, né? Cada hemocultura tem que ser feita 4 coletas, 2 de cada braço. Se nessas 4 coletas só cresceu o micro-organismo em uma, e é um micro-organismo comum da pele, por exemplo, como Staphylococcus epidermidis, é bem provável que seja contaminação, né? Não cresceu nada nas outras, só cresceu nessa, demorou pra caramba para crescer, né? Geralmente, se o paciente está infectado, ele não vai crescer só em uma amostra, ele vai crescer em todas, né? Então, aqui é bem sugestivo de contaminação, e contaminação a gente não trata, tá? E aqui, ó, quando eu tenho colonização, a bactéria amiga, tá? A bactéria já é amiga, fez lá uma urocultura na paciente, cresceu uma Klebsiella, daquelas bem resistente ainda, só que o paciente tem sintoma nenhum. Então, gente, a clínica é soberana, né? A clínica é soberana, não cresceu nada, ou cresceu o micro-organismo, mas não tem sintoma nenhum. A bactéria é amiga, a bactéria não tá ali fazendo mal nenhum, ela só tá ali. É isso que a gente fala de paciente com perfil nosocomial hospitalar. Ela já tem bactérias que fazem parte dela e que são resistentes, multi-R, né? Então, ó, esse perfil de paciente, quando essa Klebsiella for parar em outro lugar, aí pode ser um problema grave, tá? Mas por enquanto é uma bactéria amiga. A gente não trata colonização. A diferença disso tudo para infecção é porque o paciente vai apresentar clínica. Ele tem o quê? Sintoma. A droga vasativa está no talo. Ele tem secreção purulenta. Ele tem febre, entendeu? Um paciente que tem clínica, ele tem sinais e sintomas de infecção. Isso sim é uma infecção, isso sim tem que tratar. Colonização e contaminação a gente não trata. E agora vamos falar de procalcitonina, tá? A procalcitonina, ela é produzida pela glândula da tireoide. Ela é um intermediário, né, da calcitonina que vai lá para o intestino, e quando o cálcio do sangue está alto, ela vai impedir a absorção do cálcio pelo intestino. Ela faz esse controle num paciente saudável. É esse o papel da procalcitonina. Ela geralmente tem um valor sérico ali bem baixo, em torno de 0,05 é o padrão ali da procalcitonina, liberada só apenas nessas condições. E o paciente infectado, ele vai ter liberação de procalcitonina por diversos órgãos: fígado, rim, tecido adiposo, pulmão, músculo, vai liberar toda vez que for exposto a endotoxinas da bactéria. Endotoxinas da bactéria, ele só vai liberar se tiver endotoxinas de bactéria. Então, esquece que fungo não vai fazer a minha procalcitonina aumentar. Vírus não vai fazer minha procalcitonina aumentar. Parasita não vai fazer minha procalcitonina aumentar. Ela só vai aumentar em presença de bactérias, endotoxina bacteriana. Então, é por isso que ela é bem mais específica do que os outros exames. Ela é muito mais específica para bactéria, tá? Aí vamos supor que o paciente internou, o médico achou que estava infectado, é um paciente com perfil nosocomial, ele entrou com o que logo? Empírico, com amplo espectro. Pipetazo, o que é amplo espectro aqui na instituição? Pipetazo, meropenem, ertapenem, vancomicina, polimixina, ceftazidima avibactam, é a ceftazidima com avibactam. A ceftazidima pura não é amplo espectro. Aminoglicosídeo, amicacina e gentamicina, cefalosporina de quarta geração, cefepime,
linezolida e teicopanina. Esses são os amplo espectro aqui da instituição. Aí ele entrou com amplo espectro, então automaticamente esse paciente já é captado para o protocolo de procalcitonina e tem a coleta de D0 já solicitada. A coleta do D0, ela é um comparativo, não existe conduta em cima, conduta de suspender antimicrobiana em cima da coleta de D0. Por quê? A minha procalcitonina, ela vai fazer pico depois de 72 horas que o paciente foi exposto à endotoxina da bactéria. Então, muitas vezes, essa coleta de D0 vai vir baixa, tá? Ela vai vir lá dentro do padrão normal, 0,05, 0,2, vai vir baixo. E aí, se você suspendeu o antimicrobiano nesse momento, você pode estar cometendo um erro gravíssimo, porque o paciente está infectado e você, não percebeu, porque ele só vai aumentar a procalcitonina depois de 72 horas, tá? Então, por isso que essa coleta de D0 não é uma coleta que induz a conduta. Isso tem que ficar bem claro, porque eu já vi médicos se baseando nessa coleta para suspender antimicrobiano, e não pode, tá bom? O farmacêutico tem a obrigação de orientar a equipe médica com relação a isso. Aí tem a coleta no D3 do antimicrobiano, tá? Que é 72 horas depois. Que essa coleta, se vier um pico nessa coleta, é um pico esperado. Eu já espero esse pico. Porém, se ela não vier um pico, se ela não vier assim, acima de 0,5, né? O que eu vou achar? Que esse paciente não está infectado, porque já é a segunda coleta desse paciente que dá abaixo, né, de 0,5 ou de 0,25 se for um paciente de enfermaria. Então, aí, o que eu vou fazer? Sugerir suspensão. Vou falar para o médico, doutor, se avaliou a clínica desse paciente, ele tem sinais e sintomas de infecção, porque a Procal já deu a segunda coleta menor, né, que 0,5 ou 0,25 se for um paciente de enfermaria. Já dá, pelo protocolo de procalcitonina, já dá para suspender, a não ser que ele tenha suspeitas de um foco fechado, infecção crônica, né? O paciente vai apresentar sinais e sintomas clínicos se tiver alguma dessas condições, tá? Do contrário, se ele falar, não, eu vou manter o antimicrobiano, aí você encerra o monitoramento, tá? Mas vamos supor que esse paciente deu um pico, ele não chegou ainda no alvo. A coleta de D3 está um pico bem grande lá, né? Foi de 0,05 para 10. Eu vou continuar coletando esse paciente. Deu altíssima, esse paciente está com amplo espectro, está tratando, vamos esperar baixar essa Procal. E aí, de 10 começou a cair, começou a cair. Eu estou coletando a cada 48 horas, né? Depois de D3, todas as coletas são a cada 48 horas. E aí eu vou coletando. E aí chegou em 2. 2 é uma queda de 80% do meu pico. Meu pico era 10, tá? E aí chegou em 2. Queda de 80% eu posso sugerir para suspender, viu? E aí, doutor, vamos suspender? Ah, não, vou manter. Encerro o monitoramento com desfecho negativo porque a Procal não serviu para esse cara, para esse paciente, tá? O médico considerou a clínica lá, não, clinicamente ele tá mal, vou manter o antimicrobiano. Então, eu encerro com desfecho não, porque o protocolo de procalcitonina não ajudou esse paciente, tá? Se ele falar, então vou suspender, aí o que eu vou fazer? Encerro com desfecho positivo, o protocolo de procalcitonina ajudou esse paciente. Aí, vamos supor que, pelo contrário, em vez de cair, essa Procal, ela tá subindo, tá? Já tá na coleta de D5, em vez de cair, ela tá subindo. Significa o quê? Que esse antimicrobiano não tá funcionando. Ou tem um bicho novo na área aí, reinfectou, pegou alguma coisa, né? Vamos supor que mexeram no catéter dele lá, ou trocaram a sonda, mexeram na sonda, e aí ele pegou um bicho novo, ou a bactéria ficou resistente.
O que eu tenho que fazer? Imediatamente eu tenho que sinalizar a equipe médica. Olha, esse paciente está com a Procal em ascensão, o esquema antimicrobiano dele deve ser revisto. E aí o médico vai avaliar o que aconteceu nesses últimos dias para essa Procal ter subido, né? E aí ele já vai saber. Não, mexeram no catéter. Pode ser que tenha infectado que mexeram no catéter. Ele vai saber, tá? Ele vai avaliar. Não, esse paciente fez alguma coisa, aconteceu isso e aquilo, então eu vou cobrir que pode ser uma infecção de foco urinário, por exemplo. Ele vai cobrir, vai mudar o esquema antimicrobiano e tal, e você continua monitorando esse paciente para ver se vai cair. Se voltar a subir, você tem que voltar a intervir, tá? E aí vamos supor que você vai coletando, continua coletando, e aí o alvo para quem é DPG, paciente grave, é 0,5. Paciente que não é grave de enfermaria, o alvo é 0,25, né? Esses são os dois alvos. E aí os desfechos. Se o paciente veio a óbito, eu encerro o monitoramento, coloco lá no desfecho para ele óbito, né? Ou ele pode se tornar não elegível. E o que é não elegível? É um paciente que tem um foco fechado, uma infecção fúngica, uma infecção crônica ou presença de biofilme. O foco fechado é o quê? É um abscesso, um empiema, uma fístula, uma coleção. É um aglomerado ali de secreção purulenta dentro do paciente. Não posso suspender antimicrobiano baseado na Procal. Porque o paciente que tem esse aglomerado de secreção purulenta lá dentro dele, ele vai melhorar com antibiótico, vai passar aquela bacteremia e a Procal vai cair. Só que eu não posso tirar enquanto eu não drenar isso aí. E às vezes drena e volta, né? Então ele drenou lá o abscesso, depois de uns 2, 3 dias voltou. A secreção purulenta voltou lá. Dá para ver no exame de imagem, tem que fazer exame de imagem para ver isso aí. E aí, eu suspendi o antibiótico. Então, não pode, gente, não pode. Esse paciente, eu acho que ele não tem critério para entrar no protocolo nunca mais. Uma vez que detectou que tem foco fechado, esquece esse paciente. Esquece, mesmo que drenou, né? Você pode até coletar ali e tal, mas a chance de voltar é grande. E infecção fúngica, a gente já sabe que a Procal não vai subir nunca se tiver um fungo, né? Só vai crescer, só vai subir se tiver bactéria. Então, assim, ó, às vezes o cara tem infecção mista, ele tem um fungo e mais alguma bactériazinha lá. Só que na cultura só cresceu o fungo. Como que eu vou saber se eu mantenho ou não esse paciente no protocolo? A Procal veio alta? Veio. Então você mantém. Porque não é só fungo que ele tem. Se ele tivesse só fungo, a Procal vinha baixa. Tá? Então, se a Procal veio alta e só cresceu fungo, ele tem bactéria, só que não cresceu na cultura, tá? Então, mas se a Procal veio baixa e ele só tem fungo, aí ele é não elegível mesmo, porque a infecção dele é puramente fúngica, e aí você tem que sinalizar a equipe médica também quanto a isso, para suspender o antimicrobiano e deixar só o antifúngico. Infecção crônica, endocardite, osteomielite, tuberculose, são infecções que o tratamento é conduzido de uma outra forma, tá? Assim como a presença de biofilme. É outro tipo de condução. Eu não posso suspender o antimicrobiano no tempo curto. Não é assim, né? São meses de tratamento, especialmente a osteomielite aí que pode durar até 6 meses o tratamento. Então, não dá para a gente monitorar a Procal desses pacientes. Biofilme até envolve até troca de catéter, negativa cultura, é outro tipo de condução. Vamos falar aqui de alguns monitoramentos para a gente dar uma olhada aí, que a gente tem de pontos de melhoria. Então, aqui assim, ó. Eu tenho alguns aqui com desfecho positivo, tá? Então, eu tenho aqui um paciente com uma ITU, né? Foi feito lá, e ele tem também infecção de corrente sanguínea. E cresceu o que na hemocultura? Uma burkholderia sensível a mero.
o médico provavelmente viu que essa Burkholder era sensível a mero e suspendeu vanco e ceftazidime e deixou só o mero na prescrição. Olha lá. Ele tinha entrado inicialmente com vanco e ceftazidime. Olha a Procal desse cara, 286. Tá? Caiu, foi caindo, foi para 13,4. Queda muito superior a 80%, né? E o médico foi lá e suspendeu. Desfecho positivo, sucesso. Agora, olha o leuco desse paciente. 7.500, 7.200, 7.000. O leuco nem tinha um, cara. O leuco nem tinha um. O cara com a burcotéria no sangue e o leuco nem tinha um. Itu, esse outro paciente com Itu, lá cresceu na urocultura uma Klebsiella, sensível a carbapenêmico e aminoglicosídeo, né? Essa burkholderia aí, vocês fingem que não viu, que foi um erro na hora que eu fui copiar ali, ela apareceu nessa outra célula aí também. O paciente com mero, cobrindo, né, a Klebsiella, direitinho, o médico escolheu mero em vez de aminoglicosídeo, uma escolha inteligente, já que aminoglicosídeo é super nefrotóxico. E aí, ó, as duas coletas super baixas. O que a gente pode inferir aqui? Que essa Klebsiella é a Klebsiella amiga, né? Klebsiella da contaminação. Tá? O médico suspendeu, case de sucesso ali, muito bom. E esse outro de baixo aí, sepse de foco cutâneo, pé diabético, não tem resultado de cultura. Gente, um paciente desse, o que a gente tem que fazer? É cultura de fragmento de tecido, se eu quiser dirigir esse tratamento, tá? Eu vou ficar deixando o Merivanco para esse cara forever? Não dá, gente, né? Então, o médico, se ele quisesse mesmo, ele teria feito essa cultura aí para poder direcionar esse tratamento e economizar um amplo espectro. Mas vamos lá. Asprocal super alta, ó. 6,17, né? O leuco nem tão importante assim. 16 foi para 13, depois 13,800. Quando a Procal foi para 0,26, ali já estava ótima. Uma Procal excelente. O leuco ainda estava alto, ó, o PCR também. E o médico suspendeu ali o amplo espectro. Tá? Pé diabético é elegível, sim. Tá? Muitas vezes eu vejo que vocês têm dúvidas com relação a isso. Então, deixa eu enfatizar. Aí tem mais esses outros dois casos aqui que foi com desfecho de óbito, ó. A gente vê que um não tinha um foco específico. Olha o que o Pharma fez aqui, colocou FA a gente sabe que é fibrilação atrial, gente. Isso não tem nada a ver com foco infeccioso. Tem várias coisas aqui, ó, que a pessoa só fez Ctrl+C, Ctrl+V no HD do paciente, tá? Intoxicação por beta-bloque, hipernatremia, isso tem alguma coisa a ver com infecção? Tempo para vocês pensarem. Não tem. Pagou mico quem preencheu isso aqui, viu? Vão parar e analisar antes de fazer isso aqui. Então, o que tem aqui que fala do foco infeccioso? Absolutamente nada, né? Tem ali que iniciou Tazocin empiricamente e umas culturazinhas que tá sem resultado. Então, assim, ó, vamos parar e avaliar isso aqui para não passar essa vergonha no débito, porque você pensa que não tem ninguém vendo, mas isso aqui vai para SCH, gente. Eles estão vendo que vocês estão pagando mica aí. Vamos parar de passar vergonha. Aí tem lá o resultado da Procal. Realmente a Procal mostrou que tem bactéria, que tem boi na linha. O leuco não teve uma alteração tão importante, ó, o PCR dele já mostrou até uma melhora, o leuco também mostrou uma melhora, mas antes de terminar esse tratamento, o paciente evoluiu a óbito, né? Então, provavelmente não foi o óbito assim tão consideravelmente na questão infecciosa. Pode até ter sido aqui pelas questões ali hemodinâmicas e cardíacas, tá? Tinha uma arritmia importante, tudo. O segundo paciente aqui, ó, choque séptico de foco pulmonar e cutâneo, ou seja, 2 focos. Aí a gente tem culturas aqui, hemocultura. Gente, essa hemocultura serve para quê? Só para confundir, certo? Ainda por isso que ela não cresceu nada. Porque o foco é pulmonar e cutâneo. Eu queria o quê? Uma cultura de secreção traqueal, uma cultura de
fragmento de tecido, ia direcionar mais, ia ajudar mais. Cultura de hemocultura, cultura de sangue, não cresceu nada, obviamente. Obviamente que não cresceu nada. Aí fez amplo espectro para ele lá, empírico, né, Vanck e Mero. Provavelmente porque a cefepima já não estava ajudando muito. A coleta de D0 veio baixa, né, mas o leuco já estava ali alto, PCR também. E o meu pico de Procal no segundo dia, que é esperado, 2,87, né, que 72 horas depois, mas já tinha uma reação leucemóide lá, ó, 35 mil de leuco, mostrando que tô grave. Foi onde ele suspendeu o cefepima e colocou o Vanck e Mero. Já escalonou. E aí a Procal continuou subindo, lá foi para 12,78. Foi quando foi sinalizado para rever o esquema antimicrobiano. Mas o paciente evoluiu com óbito. Esse caso pode ser um caso, sim, de óbito por choque séptico, tá? Só que olha a outra apagação de mico ali, ó, leuco 5,89. Gente, não existe um leuco 5,89, tá? Vamos prestar atenção no que a gente preenche aí na planilha. E para fechar, encerrar aqui, um caso com desfecho negativo e outro com desfecho de não elegível, tá? Esse paciente aqui é uma pneumonia associada aos cuidados de saúde, ou seja, uma pneumonia nosocomial, pegou no hospital, tá bom? Fizeram a cultura de secreção traqueal, ou seja, bonitinho, cresceu a Enterobacter lá e uma Pseudomonas. Pseudomonas é bichinho de hospital, então é infecção nosocomial, tá? Foco pulmonar. O médico tinha iniciado com meropenem, depois descalonou para cefepima, mas os dois é amplo espectro. Porém, você vê ali que as duas Procal veio baixa. Pode ser que tá colonizado? Pode ser colonizado, né? Mas o médico não quis suspender. Você vê que até o leuco do paciente também é baixo, o PCR também é baixo, né? É bem sugestivo de colonização. Só que o médico ficou com tanto medo desse nome aqui, ó, Pseudomonas, que ele não quis suspender. Então, a gente encerra com desfecho negativo, tá? Ou não, ou o paciente tinha sintomas e sinais clínicos para manter o antimicrobiano, né? A gente não sabe. No pulmão pode ter bastante empiema, né? Então, de repente, tá justificado. Aí a gente vê aqui um outro caso de endocardite, que é muito comum em paciente que fez cirurgia cardíaca, colocou válvula, tal, pode ter endocardite lá, vegetação, né? Às vezes você pode ver em exames de imagem, em ecocardiograma, e vegetação lá E também tem que ter a vegetação e hemocultura positiva, tá? Mas, enfim, endocardite, suspeita de endocardite, a gente nem se dá o trabalho mais de olhar para a cara desse paciente. Tchau e benção, não mais elegível, tá? O desfecho. E por hoje é só, muito obrigada. Estudem, tá bom? A gente tem que se aprimorar cada vez mais para cuidar melhor dos nossos pacientes. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente está aqui, gente. Muito obrigada a todos e até a próxima.